Olá a todos, sejam bem-vindos ao Agora Está Certo. Eu sou a Ana Farinha. Eu sou David Cardoso. Hoje vamos explorar o mundo da programação e como esta área tem evoluído ao longo dos anos. Para falar sobre este tema, contamos com a ajuda do professor Diogo. Bem-vindo. Como começou a programar e porque é que escolheu essa área? Eu comecei a programar uma vez que no meu curso tecnológico de informática, no meu 10º ano, havia muitas disciplinas de programação. E ao longo dos anos, tanto no 10º como no 11º como no 12º, a programação sempre foi uma área relevante para o curso. Mais tarde, também na licenciatura, a programação foi algo foi algo essencial no curso, em que se programou em várias linguagens e, quando acabei o curso, basicamente o que mais existia na área de informática eram empregos em programação e acabou por ser natural, uma vez que eu cheguei a programar muito durante esses anos e enverdei por essa área. O que mais mudou na programação e também na tecnologia ao longo do tempo? Na parte da tecnologia foi o acesso à internet, em que o acesso à internet basicamente foi acessível por toda a gente. E isso deu um boom de informação e a comunicação entre todos. E essa foi uma das grandes revoluções em termos da informática. Também o uso de smartphones e tablets contribuiu bastante para isso, uma vez que hoje em dia toda a gente tem um telemóvel, um smartphone ou um tablet no bolso ou na mochila. Isso contribuiu positivamente para a comunicação entre todos e ser fácil, ser muito comum o uso destes dispositivos. Já na área da programação, eu acho que o alojamento de programas na cloud deu um salto enorme, uma vez que nós não precisamos de alojar tudo o que nós necessitamos em servidores locais. Qual é que foi o seu primeiro projeto e como é que se sentiu a terminá-lo? O meu primeiro projeto, em realidade, foi ao terminar o curso tecnológico de informática, ao desenvolver um software de gestão de um videoclube. Isto basicamente começou por termos acesso a um videoclube, uma vez que conhecemos uma pessoa e que nos deu a possibilidade de conhecer como é que um videoclube funcionava por dentro. E dessa forma nós conseguimos traduzir o funcionamento dessa empresa para um programa de gestão informático. E essa foi a grande vantagem nesse projeto, foi começar a conhecer a empresa por dentro, como é que ela funcionava, todos os seus processos e traduzi-los para um software de gestão. Em todas as suas componentes, como aluguer de DVDs ou VHS, cassetes de vídeo, ou mesmo produtos que se vendiam lá, como pipocas ou Coca-Colas, entre outros. Tendo esse tipo de componente, nós tínhamos que gerir todos esses processos de forma diferente e de forma que conseguimos complementar todos no software de gestão. O ensino de programação, como é que mudou ao longo das novas tecnologias? O ensino de programação normalmente começava no 10º ano e era direcionado a alunos que seguiam a área da informática. Hoje em dia não. Hoje em dia eles começam muito cedo, desde a primária, com programas como o Scratch ou o Ubo, em que basicamente eles treinam logo a lógica desde pequenos. E logo aí dá uma vantagem enorme para os anos a seguir. Por exemplo, já em TIC, eles usam programas como o App Inventor, em que programam aplicações móveis de forma muito simples e intuitiva e para que se sintam já à vontade, com uma certa lógica de como tudo funciona. Eles conseguem perceber logo, desde o início, como é que uma aplicação, por exemplo, do telemóvel, que é aquilo que eles usam mais, não é? O computador, embora esteja cá há mais tempo, é algo estranho
ainda a muitos dos nossos alunos, e isto dá-lhes uma pequena vantagem, que é eles já conhecem uma aplicação de telemóvel, já sabem como é que é, e agora o passo a seguir é desenvolver uma. E essa é uma das grandes vantagens. Mas a segunda grande diferença, já nos cursos profissionais, onde a informática se dá da forma mais intensiva, é o uso da internet, como o Google, uma vez que há muita informação, e da inteligência artificial, que nos ajuda a perceber de forma muito mais rápida como é que as coisas funcionam e, e também nos ajuda a resolver os problemas de forma mais fácil. Professor, quais é que foram os seus maiores desafios na programação no início da sua carreira? No início da minha carreira, melhor, o início da minha carreira começou numa empresa têxtil como programador informático, e houve principalmente 2 ou 3 problemas em que tive um pouco mais de dificuldade. O primeiro foi o hardware que me foi fornecido, isto é, o computador que não era o melhor para a tarefa que eu estava a desenvolver, e logo aí tive logo ali alguns problemas com isso. O segundo grande problema, e esse foi muito importante, foi que a empresa não queria revelar tão a fundo os processos, isto é, como é que ela funcionava por dentro. E isto foi muito complicado, uma vez que a tarefa de um programador, no fundo, é traduzir o funcionamento de uma empresa ou de uma organização para um programa de computador, neste caso um programa de gestão, e essa foi a batalha mais a sério, foi que a empresa confiasse em mim para que eu conseguisse desenvolver o software de forma o mais eficiente possível. E o terceiro foi a pessoa que estava a gerir o projeto, não estava à vontade com a gestão de projetos, e o que me complicou a vida, uma vez que ela não sabia muito bem qual era o ciclo de desenvolvimento do software. Agora, de uma forma mais prática, digo que comecei do meio do projeto e não do início, desde que começar pelas bases, e comecei pelo meio do projeto e andei de um lado para o outro até conseguir uma base de entendimento, tanto com o gestor do projeto como com a empresa, de forma que conseguimos desenvolver aquilo desde o início, desde as bases, até à parte final do projeto. E essas, sem dúvidas, foram as 3 grandes dificuldades que eu tive no início da minha carreira. Para além de algum desconhecimento da minha parte da linguagem de programação que estava a usar. Ao longo do tempo, quais é que foram as linguagens mais importantes? Ao longo do tempo, podemos começar, por exemplo, o Assembly, que foi os primórdios da informática, foi aí que tudo começou, digamos assim. Mais tarde evoluímos para o COBOL, onde se desenvolveu programas de índole comercial e científico, e a partir daqui as coisas acho que começam a ficar mais interessantes com o C, que foi aí que os sistemas operativos começaram a ficar mais robustos, e o C influenciou outras linguagens de programação e foi bastante importante. E a seguir o Java, que para mim foi a mais importante, uma vez que democratizou o paradigma orientado de programação orientada a objetos, que foi bastante importante no mundo da programação, e também permitiu que vários programas pudessem correr em vários sistemas operativos sem termos que os programar de novo, uma vez que o Java utilizava uma máquina virtual que já estava pré-instalada nos sistemas operativos, e esses programas corriam em cima dessa máquina virtual. Portanto, não havia problemas de compatibilidade entre o Windows, Linux ou o Mac, por exemplo. Acha que hoje em dia ainda são as mesmas linguagens, as mais importantes? O Java ainda continua a ser bastante importante, mas neste momento o Python ganhou uma grande vantagem, uma vez que o Python para já começou a ser uma linguagem mais simples, não tem tantos bibliotecários, digamos assim, não é. Se falharmos um parêntese, não faz mal, ou se nós não utilizarmos 2 pontos, por exemplo, agora falando de uma parte mais técnica, pode não ser muito problemático, uma vez que ele lida bem com isso, ele sabe o que é que há de fazer. E o Python também é usado
em diversas funções, como por exemplo inteligência artificial, machine learning, ciência de dados. Portanto, tem uma aplicação muito vasta naquilo que é o seu âmbito. E já agora digo que há muitas pessoas que, fora da área de informática, começaram a programar em Python. Porque descomplicou muito a área da programação. Acho que tornou-a mais fácil de entender, digamos assim. Que conselho é que diria a quem está a começar a programar hoje? Quem está a programar hoje, primeiro tem que saber as bases muito bem. Elas têm que estar bastante consolidadas para depois dar o passo em frente. E esse passo em frente é desenvolver projetos pequenos, em primeiro lugar, nem que seja sozinho, e mais tarde desenvolver projetos a colaborar com outras pessoas. Uma vez que o mundo da programação e da informática exige a colaboração de muita gente. Raramente existe um projeto em que só existe uma pessoa, uma única pessoa a trabalhar nele. E, portanto, a comunicação e o entendimento entre as várias pessoas é bastante importante. A comunicação é mesmo a base fundamental da programação, acho eu, no meu entender. Ao longo da sua vida e da sua carreira, há algum projeto que tenha sido mais marcante? Existem os projetos iniciais, foram aqueles mais desafiantes. Por exemplo, o Clube de Vídeo permitiu-me fazer uma análise de sistemas de um clube de vídeo, isto é, perceber como é que ele funcionava por dentro. E, para além disso, trabalhei em equipa também nesse projeto. Portanto, tivemos que comunicar, como disse anteriormente, tivemos que entender como é que funcionava um clube de vídeo por dentro, uma vez que nós vemos, por exemplo, um negócio a funcionar, mas às vezes não o entendemos por dentro. Nós percebemos como é que ele funciona por fora, mas há coisas que por dentro são relativamente opacas, e ainda bem, porque o cliente final não precisa de o saber, não é? Ele só precisa do produto final e não precisa perceber como é que aquilo funciona por trás. E esse foi o primeiro grande, digamos assim, projeto em termos de percepção de como é que funciona este mundo. O segundo foi o meu projeto final da licenciatura, em que a grande diferença desse projeto, que foi um projeto que geria ajustes diretos, e a grande diferença é que ele foi aplicado na universidade. Portanto, nós tivemos que, para além de comunicar com as pessoas que iam trabalhar com esse programa, tínhamos a certeza que ele ia ser aplicado. Portanto, tínhamos um sistema, tínhamos que basicamente cumprir os requisitos dos sistemas que a universidade tinha. E isso foi um grande desafio também. E por último, foi o projeto da empresa têxtil, porque aí ia ser muito crítico, uma vez que a empresa precisava mesmo daquele software, os processos eram geridos de forma ineficiente e era algo grande, em que houve muitas empresas profissionais que recusaram reformular aquele projeto inteiro, e basicamente foram 2 estagiários que foram lá reformular aquilo da melhor maneira que conseguiam. E aí eu digo que esse foi mesmo o grande projeto, uma vez que me deu confiança para continuar na área da programação. Foi aí que eu percebi que conseguia encarar os desafios e conseguir superá-los com sucesso. Como é que vem a inteligência artificial a impactar o mundo da programação? A inteligência artificial vai impactar muito o mundo da programação, acho que principalmente por 2 motivos. Um deles vai ajudar aos programadores a gerir o seu tempo melhor, isto é, as tarefas vão ser mais rápidas de se realizar, e também vai ajudar o programador a resolver os problemas mais rápido. Mas, no entanto, também há certos perigos, uma vez que a inteligência artificial gera código, e esse código é um código padrão e pode não estar de acordo com os parâmetros dos programas ou da empresa em que nós estamos a trabalhar. Isto é,
Na parte de segurança, por exemplo, o ChatGPT dá-nos um certo código padrão que aprendeu, que aprendeu a partir de várias fontes. Mas esse código padrão, a ser utilizado em muitos projetos, pode ter vulnerabilidades. E isso pode ser um dos grandes problemas no futuro, uma vez que a digitalização ainda não está completa nas várias áreas da sociedade e utilizando esse código padrão, as vulnerabilidades que possam existir vão ser também padrão. Portanto, um hacker consegue entrar mais facilmente em vários sistemas ao mesmo tempo. Outra coisa será a criatividade. O programador ou as pessoas assim ainda são criativas. Elas entendem os desafios que têm que superar. A inteligência artificial ainda não consegue fazer isso muito bem, a não ser que nós especifiquemos aquilo muito bem e aos bocados, porque senão ela pode entender aquilo de maneira diferente e depois o resultado final irá também ser muito disparo daquilo que nós queremos. E mais uma coisa que será o entendimento que nós temos de uma certa empresa, como é que ela funciona por dentro. A inteligência artificial não sabe como é que uma inteligência funciona por dentro, como é que uma empresa funciona por dentro, quais são os seus processos. E aqui as pessoas têm o dever de conseguir adaptar todo o código ou tudo o que a inteligência artificial nos dá de forma a fazer essa adaptação. Acho que nós devemos utilizar a inteligência artificial para nos ajudar ou para ajudar as empresas, mas não para nos fazer o trabalho todo. Se escolhermos o segundo método, e acho que iremos ter problemas muito graves mais tarde, que depois vão ser mais difíceis de resolver. Para concluir este tema, com base do que sabe hoje sobre programação, o que é que diria ao seu eu do passado? Eu diria ao meu eu do passado para arriscar mais um pouco. Eu gostava de ter ido para o estrangeiro e não arrisquei na altura por medos, por receios e hoje em dia arrependo-me disso. Porquê? Porque a forma de trabalhar no estrangeiro é um pouco diferente, um pouco ou muito diferente de como se trabalha em Portugal. Os horários de trabalho são para cumprir à risca, por exemplo. As equipas são mais especializadas. Há assim uma série de fatores que acho que me levariam a evoluir bastante. Aqui em Portugal eu acho que estagnei um pouco. As equipas as empresas não eram grandes o suficiente, as equipas também não eram especializadas e eu, daquilo que sei, de amigos que tenho no estrangeiro, conseguiram evoluir muito mais e muito mais rápido na carreira. E acho que é o conselho que eu dou a toda a gente, que é não se fiquem por Portugal, tentem explorar outros países de forma a conseguir comparar os vários processos que se fazem no estrangeiro e em Portugal e um dia que voltem a Portugal possam trazer o melhor cá dos outros países e se calhar manter algumas coisas que existam de bom no nosso país. Obrigado. Obrigado.